a sua esposa, filha do pastor. E nós viemos nada mais, nada menos do que adorar ao Senhor juntamente, se alegrar na presença do Senhor. E nesse momento eu gostaria que você, na sua casa, você fechasse os seus olhos para nós juntamente orarmos antes de tudo. Pai querido e amado, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento que foi separado para estar diante da tua presença. Nós queremos se alegrar, nós queremos abrir o nosso coração, Senhor. Que as pessoas que estão em casa, eles possam abrir o seu coração neste momento e sentir a presença do Senhor. Deus, esses louvores que estará cantando nesta noite, Pai, são, Senhor, oferecidas a Ti, Senhor. Que as palavras desse hino, Senhor, venham a engrandecer o Teu santo nome nessa noite. Deus, continue conosco, ó Pai, e tudo que nos impede de Te louvar, de estar na Tua presença nessa noite, que o Senhor venha tirar, Senhor, e que possamos sim, ó Pai, estar aqui como verdadeiros adoradores diante da Tua presença, Senhor. Nós viemos para Te adorar e bendizer o Teu santo nome, Senhor. Amém.
Segunda Crônica, irmãos, um texto, eu acho bonito e Deus fala conosco. Está escrito assim, 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 14, está escrito: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Amém. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Que você venha se colocar na presença de Deus nessa noite. Permita que o Senhor venha entrar no seu coração. Deus querido. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale
queremos passar para o pastor, que estará trazendo a palavra essa noite. Amém. Iban, boa noite a todos, boa noite aos irmãos, aos amigos que estão nesse momento juntos para cultuarmos o nosso Deus. Nós estamos num momento muito feliz na nossa vida, porque estamos cultuando como se realmente estivéssemos reunidos todos nesse momento. Ainda continuamos distanciados, mas a alegria de servir ao Senhor não diminui, isso nos aumenta. E quero agradecer a Deus pela vida das pessoas que nos auxiliam. Pode parecer que sejam poucas, mas são muitas pessoas que nos auxiliam. E eu quero dar graças a Deus pela vida de cada um deles, a começar pelo Guilherme, que cada dia está ali. A gente sempre agradece a Deus pela vida dele. Temos orado, pedido a Deus pela vida, pela família, para que Deus fortaleça. É um jovem ainda, quando muitos jovens nessa hora estão procurando outros lugares, ele também está procurando um lugar, mas para adorar a Deus, para servir ao Senhor com o seu trabalho. Deus abençoe a vida do Guilherme ali, que está na parte operacional. Também Rodrigo com sua esposa, seus filhos, sempre louvando a Deus. Nós agradecemos também pela vida deles, e hoje também com participação especial da minha filha e genro, que está aqui nos auxiliando, e nós louvamos a Deus por isso. Sabemos que eles têm compromisso na igreja onde congregam, em Curitiba, mas hoje eles estão aqui nos auxiliando, e isso nós também louvamos a Deus por essa presença deles aqui, que soma conosco. Assim também a cada um de vocês que estão aí nas suas casas, estão aí no seu ambiente, também louvando a Deus. E isso para nós é motivo de muita alegria, porque nós sabemos que nós estamos aqui, mas sabemos que estamos guardados em oração por cada um dos irmãos que tem participado, que tem se feito presente, e assim nós bendizemos ao nosso Deus. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês que tem servido, que tem realmente se colocado nas mãos do Senhor para adorar a Deus. E hoje então nós queremos tratar de um assunto que a gente vê constantemente, esse assunto sendo tratado aí como leviandade, às vezes até por muitas pessoas, né? E o tema que eu quero trazer hoje é: não discuta com Deus, avalie suas teorias. Então quero levar você a pensar um pouquinho sobre isso, porque nós temos visto isso muito, as pessoas muitas vezes questionando Deus, querendo colocar Deus na parede, diante dos seus pensamentos, diante daquilo que eles têm como sendo o pensamento deles e não o pensamento de Deus. Então quero convidar você para você abrir sua Bíblia no livro de João, capítulo 8, versículo 31 ao 36. Nós vamos ler esse texto, vamos meditar sobre esse texto. Então, que você já vai se preparando com isso, né? Enquanto isso, quero lembrar das nossas atividades como igreja. E essa semana nós temos, então, na próxima quarta-feira, nosso culto de oração. Não podemos esquecer que cada quarta-feira nós temos nosso tempo de louvar a Deus, de adorar a Deus, e também colocar os nossos pedidos diante do Senhor. Cada momento podemos fazer isso, mas temos o nosso tempo específico para isso, que nós separamos às quartas-feiras. Também já quero lembrar aos membros da PIBAN, as pessoas que fazem parte, e você também que de repente quer participar também, seja nosso convidado a participar do relógio de oração. Amanhã a Convenção Batista Brasileira está orando, e nós, especialmente aqui do litoral, estamos orando pelo Brasil, e também para que Deus coloque a sua mão, para que essa pandemia acabe logo. Nós estamos precisando que isso se acabe logo, e nós sabemos que tem coisas que é só com oração, jejum e oração, diz a palavra do Senhor, para que nós possamos conseguir resolver muitos problemas. E com isso então, eu quero convidar a cada um dos membros da igreja, especialmente, para que amanhã às 12 horas, dentro desse relógio de oração, aqui no litoral ficou estipulado, cada igreja um determinado horário, e nós então estaremos no nosso horário das 12 horas, ao meio-dia, do meio-dia a 1, das 12 às 13 horas, orando em favor do Brasil, e também pedindo a Deus, clamando ao Senhor por essa questão da pandemia, que ainda se prolonga, e nós estamos vendo aí, nós aqui da região sul, bastante atingidos, números crescendo,
e as informações que nós temos não são animadoras. Por isso, então, precisamos clamar ao nosso Deus. Sabemos que a cura vai chegar, sim, pode chegar a qualquer momento por milagre de Deus, mas nós sabemos que a ciência diz que pelo menos há um ano ainda nós vamos ter que lutar com isso. Então nós não temos um tempo assim muito promissor se pensar em tempos de homem, né? Mas no tempo de Deus tudo pode acontecer. Por isso, então, nós precisamos orar, precisamos clamar. Então você está convidado para, a partir das 12 horas, das 12 às 13 horas, uma horinha só para a igreja orar. Então não vamos esquecer disso. No próximo sábado, então, como é de costume, a nossa juventude se reúne às 19h30, também pelo Instagram, Yoshua_PIB. Você pode acessar no Instagram e você vai então participar do culto da juventude. Nossa irmã Fernanda, que é líder da mocidade, ela tem feito esse trabalho com muito esforço, muito esmero, e você então pode estar ali também crescendo um pouco no conhecimento e na graça do Senhor através desse trabalho da nossa irmã Fernanda, líder da juventude. E na escola bíblica, então, normalmente nós voltamos no próximo domingo, às 9 horas da manhã, e assim então volta o nosso rodízio de programação dessa forma. Então você está convidado para isso. Nosso texto, como eu disse, não discuta com Deus, avalie as suas teorias antes de você tomar algumas atitudes que tem que tomar, que você às vezes acha que é necessário você tomar, e você toma as atitudes então que às vezes entristece o coração do Senhor, e depois muitas vezes a gente se arrepende por aquelas decisões que tomamos decisões sem avaliar, discutimos com Deus, brigamos com Deus muitas vezes, e depois o arrependimento chega. E eu sempre digo, vou dizer mais uma vez, que o arrependimento ele sempre vem tarde, ele nunca vem antes e nem junto com a situação, ele sempre vem depois. Nós podemos muito bem trabalhar isso nas nossas vidas, porque a gente se arrepende o mínimo possível. Não há possibilidade de você não se arrepender de alguma coisa que tenha feito, Pode ser que se arrependa, mas que não seja uma coisa muito constante nas nossas vidas, e a gente então possa ter uma vida mais tranquila e mais sossegada. O texto diz o seguinte, João 8:31 ao 36 diz: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre em casa. O filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Senhor Deus, nós te louvamos, agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós. E o Senhor tem nos ensinado através da tua palavra, mas precisamos mais ainda. Por isso derrama da tua graça sobre nossas vidas e nos abençoa, Deus, para que nós possamos realmente entender os propósitos do Senhor. E não sejamos negligentes, não sejamos pessoas que vão combater contra os princípios que nos levam à paz, que nos levam à tranquilidade. Mas possamos, a Deus, entender que esses princípios são criados pelo próprio Deus, a bem da humanidade, ao nosso bem. E nós precisamos, a Deus, ter um coração receptível, uma mente que possa elaborar de uma forma onde possamos entender os seus propósitos. Nós pedimos graça no nome de Jesus. Amém, Senhor. Mas esse texto é um texto pode parecer um texto fácil para a gente falar, porque nós ouvimos muito sobre esse versículo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí você pode pensar, então, libertará de quê? Quantas coisas que nós estamos presos, quantas situações nós estamos presos, e que às vezes nós passamos desapercebidos, passamos sem prestar atenção no que está à nossa volta,
Porque nós simplesmente falamos o texto, nós simplesmente recitamos o texto e não meditamos no texto realmente como ele precisa ser olhado, como ele precisa ser estudado. E é o que vem acontecendo com os seus discípulos e com os fariseus que estão à volta de Jesus. E Jesus aqui no versículo 1 do capítulo 8, acontece uma situação inusitada, onde uma mulher pega em pecado e ela é apresentada para Jesus, e eles imaginam que Jesus vai tomar uma atitude drástica, né? Porque se vai seguir a lei, então essa mulher tem que ser apedrejada. Mas Jesus simplesmente ele se curva e espera os acusadores, e depois ele contra-ataca fazendo apenas uma pergunta, né? Quem não tem pecado, então atira a primeira pedra. Isso então traz uma confusão na cabeça desses homens. Eles saem, mas eles não desistem. E eles então começam a discutir com Jesus. E como eles estão aí buscando alguma coisa para desabonar a pessoa de Jesus, então eles criam vários problemas. E dentro desses vários problemas, então aqui nesse texto, eles estão começando a arrumar problema com a identidade de Jesus. Eles não conseguem então entender quem é Jesus, ou pelo menos não querem entender quem é Jesus. E os judeus então vão questionando Jesus, e Jesus vai falando algumas coisas para eles, para mostrar realmente quem ele é, e qual a sua missão. Mas eles não estão interessados em saber na missão, não estão interessados em saber Jesus, estão interessados em querer saber que esse homem precisa ser crucificado. Então eles estão armando um circo em volta de Jesus para que isso possa acontecer. E diante disso então nós vemos no versículo 18 e 19 do capítulo 8, Jesus se defendendo. Ele diz: eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está teu pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se conhecesses a mim, também conheceríeis a meu pai. Eles estão questionando toda a história, toda a fonte, a raiz de Jesus. E Jesus então vai dar essa resposta: se eles querem conhecer meu pai, vocês precisam me conhecer. E é o que a gente percebe com as pessoas, muitas vezes, questionando Jesus. E aí eles dizem que amam a Deus, e têm essa convicção plena de que realmente eles amam a Deus, mas Jesus não. Então por que eles não amam a Jesus? Porque não conhecem a Jesus. Se não conhece a Jesus, não conhece ao Pai. Então é isso que Jesus vai mostrar. Para conhecer o Pai, precisa conhecer Jesus. Para conhecer Jesus, precisa conhecer o Pai, ao Deus. Então Jesus diz: olha, não tem como vocês me conhecerem, não tem como vocês conhecerem a Jesus, a Deus Pai, pois vocês estão me vendo pessoalmente, vocês não estão acreditando na situação. E eles vão questionando um pouco mais, né? Eles desconhecem então a missão e chegam a pensar que Jesus não é o Deus, não tem nada na cabeça deles levando a entender que Jesus é o próprio Deus, ou Filho de Deus, e também nem a missão de Jesus. E eles vão dizendo o seguinte: Jesus vai dizer o seguinte no versículo 21 e 22, diz: de outra feita ele lhes falou dizendo: vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. Eles desconhecem totalmente esse Jesus. Eles ignoram totalmente a personalidade de Jesus e chegam a colocar Jesus numa situação bem inferior, que uma pessoa, para pensar no suicídio, tem que estar meio fora do seu normal, não está raciocinando direito. E eles estão achando que Jesus, na sua soberba, chega ao ponto de dizer o seguinte: olha, eu vou me matar, vocês não vão me ver. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está falando que ele vai voltar ao céu, ele veio para uma missão, ele vai cumprir sua missão e vai voltar para o céu. E aí quando chega então no versículo 28 do capítulo 8 de João, o texto diz: disse-lhes, pois, Jesus. O que será que Jesus disse? Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. E esse eu sou para ele já soa um pouquinho com alguma identidade, soa com alguma informação, porque eles vão entender que o eu sou é justamente o Yahvé do Velho Testamento, o Deus que sempre existiu, o Deus que é dono de tudo, o Deus que existe independente de qualquer coisa, o Deus que sempre foi, sempre é e sempre será. Eles já têm entendimento disso.
E Jesus disse: olha, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dita essas coisas, muitos creram nele. E agora Jesus vai entender, porque no primeiro momento eles estão entendendo que Jesus está se apresentando. Embora Jesus venha falando no Deus Pai, embora Jesus venha falando sobre a pessoa de Deus, mas agora quando Jesus diz: não, eu não faço nada por minha vontade, eu faço conforme aquilo que o Pai me mandou, aquilo que eu aprendi com Ele eu faço. Então eles acreditam em Jesus. E é interessante esse versículo, o 30, dita essas coisas, muitos creram nele. E com isso então nós vamos ver alguns porquês, né, os motivos porque os judeus creram em Jesus. E essa palavra creram, no original, que é pisteuo, no grego, significa que esse crer é a certeza real, a certeza de algo real, com uma forte implicação de que essa certeza vai gerar uma ação. Então eles olham agora para Jesus, balizando o caminho que o próprio Deus traça para que ele ande. Então eles vão dizer a verdade, e com isso então eles vão crer em Jesus. Mas eles não simplesmente creem, eles ainda continuam questionando a pessoa de Jesus. E no versículo então 31 diz o seguinte: disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Com isso então a gente olha que essa crença que eles demonstram ter, vai mostrar algo importante na vida deles. E no capítulo de João, no capítulo 7 de João, versículo 31, diz o seguinte: e contudo muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que esse homem tem feito? Então a colocação foi: por que creram em Jesus? Porque ele diz o seguinte: eu tenho feito o que meu pai tem me ensinado, o que meu pai tem me mandado, e eles têm acompanhado a trajetória do homem Jesus. E dentro dessa trajetória que eles têm vivido junto com Jesus, eles têm visto coisas maravilhosas. Não é simplesmente transformar água em vinho, mas eles têm visto cura, eles têm visto pessoas ressuscitando, eles têm visto pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas de demônios. Eles têm visto coisas extraordinárias. Por isso eles dizem: se esse não for o Filho do Homem, se isso não for o verdadeiro Cristo, quem vai conseguir fazer algo maior que esse? Porque ele tem feito coisas maravilhosas. Então com isso eles começam a analisar a história de Jesus, a defesa de Jesus, olham um pouquinho para trás e dizem: realmente, esse é o Filho de Deus. João capítulo 12, versículo 9 ao 11, também tem uma outra situação que eles relembram. E nessa passagem de João capítulo 12, versículo 9 ao 11, vai relatar a história de Lázaro. E na história de Lázaro, já conhecida, eu acredito que você conhece a história, Lázaro é morto, depois de 4 dias, Jesus vem e ressuscita Lázaro. E Lázaro causa um espanto na sociedade, e as pessoas querem estar sempre olhando para Lázaro. As pessoas querem apalpar Lázaro, querem sentir Lázaro. Porque como é que pode um homem depois de 4 dias ressuscitar? Então Jesus está na cidade e o povo corre a notícia que Jesus está na cidade, o povo vem para ver Jesus, mas não tão a Jesus, mas a Lázaro, porque havia sido ressuscitado por Jesus. Isso também vai fazer com que eles cresçam em Jesus também. Só que isso traz um problema para Lázaro agora também, porque os judeus, eles pensam o seguinte: Lázaro está criando um problema para nós também, que por causa de Lázaro estão crendo em Jesus, então precisamos matar Lázaro também. Então se cria ali uma situação onde o Lázaro também é envolvido nessa situação. E nós não temos relato o que acontece depois com Lázaro em relação a isso, né? Mas ele entra na conspiração também dos judeus para ser morto com isso. Então essas coisas levam as pessoas a crerem em Jesus. E nós aprendemos algo aqui muito interessante, que vale muito a pena a gente olhar para aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas.
Vale muito a pena você olhar para o passado, o que Deus produziu na sua vida, como Deus cuidou de você numa determinada situação, como Deus deu respostas para você numa determinada situação, como Jesus, o Espírito Santo se fez presente na tua vida, e você pode olhar para trás para que você cada dia fortaleça a sua fé e você continue olhando para Jesus, você continue olhando para a cruz, porque nós temos referenciais. E essas pessoas, então, eles vão ter esse referencial. Só que quando Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, então traz uma outra situação para esse judeu. E esses judeus, então, eles vão sentir a fé deles desafiadas. Eles vão sentir que agora eles precisam algo a mais, mas eles simplesmente não aceitam assim. Então a gente pode pensar, né, será que eram os judeus que creram em Jesus? E era sim, porque o texto diz, depois, versículo 31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiros meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. E o versículo 33 diz: responderam-lhe. Então, a discussão não está simplesmente com os judeus que não tinham crido no Jesus, mas os judeus que tinham crido, porque Jesus está agora numa conversa direta com eles. Jesus está se reportando diretamente a esses que se converteram. Não temos a quantidade, mas possivelmente tenha sido um bom número, possivelmente tenha sido alguns homens que fizessem diferença na sua sociedade. E agora Jesus vai então para eles. Então a gente olha que a partir do momento, nós aprendemos que a partir do momento que nós aceitamos a palavra do Senhor, nós decidimos receber Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós entramos então por um momento de desafio que vai trilhar, vai pavimentar a nossa vida. Não é simplesmente você aceitou Jesus e você resolveu tudo, não é isso. Então nós agora precisamos tomar decisões que vai mexer com toda a nossa vida, com toda a nossa estrutura. E esse mexer não é uma coisa temporária, mas é um caminho que enquanto estivermos vivendo, precisamos estar com essa decisão de realmente continuarmos servindo ao nosso Deus. Só que para esses judeus isso não foi uma boa proposta. Assim como para você, talvez você lembrando de quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, quanta guerra você enfrentou, quanta luta você enfrentou, quantos nãos você teve que dizer para você mesmo. Eu me lembro de a mim mesmo. Quantos nãos eu precisei dizer e ainda preciso dizer para mim diariamente. Quantas coisas, depois de tantos anos de vida cristã, ainda eu preciso me renegar em muitas coisas, eu preciso me policiar em muitas coisas. E não é pensar que eu preciso me policiar porque eu sou um pecador inveterado. Não é isso não, a natureza humana é assim mesmo. Eu e você, nós somos assim. Então nós precisamos cada dia nos policiar para que Deus nos dê a graça de continuar cada dia conquistando o nosso espaço na salvação. E eles então vão relutar com isso. E assim como muitas pessoas que a gente tem visto, e infelizmente às vezes alguns líderes religiosos não entendem isso, porque quando uma pessoa se converte, dentro do meu raciocínio, eu comparo a conversão como o nascimento de um bebê, literalmente. Uma criança que nasce dentro de 1 hora, o que ela sabe fazer? 2 horas, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, o que uma criança sabe fazer? E a partir de um determinado tempo de vida, a criança já começa a esboçar alguns conhecimentos, começa então a se relacionar de uma forma diferenciada. E à medida que vai passando o tempo, o natural da criança é que realmente ela chega à maturidade. Mas não é um toque de caixa, não é uma coisa que você estalou um dedo e aconteceu. Isso é um processo na vida. E a vida cristã também é assim. A vida cristã também é um processo que começa com a conversão. E agora, nesse processo, então, quando está bem no início, nós questionamos muitas coisas. Como nós questionamos o agir de Deus? Como muitas vezes a nossa fé praticamente vai esvaindo-se por coisas que nós esperamos. Quantas vezes a gente dá aquela vontade de deixar de crer, porque nós estamos esperando algo super maravilhoso, mas Deus não dá.
Deus não nos permite. E com isso, então, por falta de experiência, a tendência a enfraquecer. E é justamente isso que esses judeus estão mostrando, que eles vão questionar Jesus, mas temos que entender que são pessoas recém-convertidas, são bebês na fé. E às vezes você pode pensar, mas eu já tenho 3 anos, o que com aqueles 3 anos tem de decisão? Vamos pensar então na vida espiritual. Mas eu já tenho 10 anos, você teria coragem de dar um carro, um avião para uma criança de 10 anos pilotar? Eu não dou meu carro para uma criança de 10 anos pilotar de jeito nenhum, pode estar habilitado, mas eu não dou. Não tem jeito, não tem experiência, não sabe como fazer. Então a partir daí, 10, 15, 20 anos, a pessoa começa então a ter condições de tomar decisões. Continua aprendendo, mas agora também já pode ensinar, já pode também compartilhar disso. Mas uma criança recém-nascida não tem como. Na fé também é assim, na vida espiritual também é assim. E com isso então, esses fariseus, esses judeus, nós não podemos questionar eles. Nós temos que procurar entender que eles estão num processo de conversão muito recente. E eles estão vivendo um momento muito difícil, onde existe muitos embates em volta. Existe muita situação para querendo tragar a pessoa de Jesus. E eles vão questionar, mas Jesus, que negócio é esse? No versículo 33, nós somos descendências de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Eles não entendem o que Jesus está falando. Eles acham assim como você acha, e você que já tem uma idade mais avançada, e quando eu falo na vida espiritual bebê, não é bebê recém-nascido. Você que tem 40, 50, 60 anos, se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida agora, você é um bebê espiritual. Mas tenho 50 anos, tenho 2 meses de convertido. Então você é um bebê espiritual de 2 meses. Se você tiver 50 anos, tiver 3 anos de vida convertida, você é um bebê de 3 anos. Uma criança de 3 anos, espiritualmente falando. É isso que eu quero dizer, que muitas coisas nós não podemos cobrar responsabilidade de pessoas que são novas na fé. Não podemos incutir responsabilidade para pessoas que são novas na fé, mas sim investir na vida dessas pessoas. E é isso que Jesus está falando para eles. Vocês precisam agora tomar um novo caminho. Vocês precisam tomar uma nova direção. Vocês precisam tomar novas atitudes para que vocês possam amadurecer na fé. E uma das atitudes que vocês precisam ter é permanecer na minha palavra. E procurar ser liberto de muitas coisas. É isso que o próprio Jesus vai falando, eles estão entendendo isso. Por que eles chegam então nesse entendimento de que eles não precisam disso? Nós somos descendentes de Abraão. Todo o Velho Testamento, a lei de Moisés, ela está embasada muito nos ensinos de Abraão também. Abraão é um homem que fez história, continua fazendo história ainda. Para muitas pessoas tem denominações que fazem doutrinas em cima daquilo que Abraão construiu, né? Esse é outro problema, outro tópico, outro assunto, responsabilidade de quem faz, porque a nossa doutrina tem que estar embasada na pessoa de Jesus. Isso tem que ser para nós. Mas eles dizem, olha o seguinte, nós somos descendentes de Abraão, nós estamos tranquilos, assim como muitas vezes nós dizemos, olha, eu nasci na religião tal, cresci na religião tal, vou morrer na religião tal. E toma isso como sendo o seu escudo, como sendo o seu referencial, como sendo a sua segurança para a salvação. E eles vão colocar para Jesus, Jesus, tudo bem, nós até entendemos o teu ensino, até gostamos, teu ensino é bom, mas olha, nós temos muito de Abraão, nós temos muito de Moisés, nós temos muito da minha religião, que eu nasci nessa religião, meus pais nasceram, cresceram e morreram nessa religião, eu também vou. Então nós não podemos nos valorizar em cima de religião, é isso que Jesus está falando, mas em cima de doutrinas bíblicas, doutrinas que nos ensinam. Nós não podemos estar embasados nessa situação e a gente achar que simplesmente pelo fato do pai ser, da mãe ser, do filho ser, da nora ser, do genro ser, eu já estou pronto. Não, não é isso. A palavra do Senhor nos diz que daremos conta, cada um dará conta de si próprio. E eles olham então para o passado e eles lembram de Amós. Amós capítulo 3, versículo 1 ao 15 vai mostrar todo o perfil, toda a preferência que o povo judeu tem. E realmente o povo judeu é um povo escolhido de Deus.
Mas também quando você começa a ler o livro de Amós, você vai entender que Deus dá preferência para esse povo. É um povo escolhido, é um povo que tem uma missão, mas também é um povo que não está livre de juízo. É um povo também que não está escape de passar pelas dificuldades que eu e você passamos. Então nós precisamos da graça de Jesus. Eles precisam da graça de Jesus. E eles vão então questionando Jesus com isso aqui, né? Então, para Deus, o que importa para as pessoas é o dever e a responsabilidade. O dever de amar a Deus sobre todas as coisas, o dever de amar ao próximo como a nós mesmos, o dever de aprender mais do Senhor Jesus, o dever de envolvimento com a palavra de Deus e responsabilidade de fazer aquilo que a palavra tem nos ensinado. É isso que Ele quer. Ele não está simplesmente nos dizendo que o fato de eu pertencer à igreja tal, eu já estou salvo. Não é isso. Então, quando Ele vai dizer, vocês precisam permanecer, vocês precisam se libertar disso. É isso que Ele está mostrando para a gente. Então, e não simplesmente nossa reivindicação por sermos filho do pastor tal, filho da pastora tal, ou por eu ser ministro tal coisa, qualquer função dentro do quadro eclesiástico. Não é isso que faz a diferença na vida das pessoas, mas é poder realmente servir a Deus como Deus quer ser adorado. Voltando então para o versículo 31, quando ele disse, pois Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Por que ele fala, se permanecerdes na minha palavra? Porque a palavra tem um poder interessante. Já tivemos aqui estudos, já tivemos aqui mensagem, onde Deus nos mostrou que o poder da palavra é um poder impressionante, é um poder que muitas vezes nós não imaginamos o que a palavra pode produzir. Já disse, continuo dizendo, que tudo no mundo é através da palavra. Você quer acalmar uma pessoa através da palavra, você quer fazer uma pessoa chorar, é através da palavra. Você quer elevar uma pessoa diante de Deus, é através da palavra. O que você quiser. As grandes guerras começam com palavras, e as soluções de guerra também começam com palavras. Então a palavra é importante, e Jesus sabe do poder da palavra. Então Ele diz o seguinte, se vocês permanecerdes na minha palavra, por quê? Porque as palavras controlam as nossas ações. E João 15:7 diz o seguinte, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha só, o poder da palavra. Se a palavra do Senhor estiver incutida no nosso coração, na nossa mente, e nós vivermos isso, é isso que Ele está dizendo. Aí nós temos liberdade. Senhor, eu tenho um álibi para que eu possa pedir isso. É a palavra do próprio Jesus. Eu estou fazendo o que Ele tem me orientado, eu estou fazendo o que Ele tem colocado para mim. Então, nós temos essa liberdade. Olha o poder da palavra. Nós vemos também que Jesus, Ele está indiretamente citando o que fala em Hebreus 4:12, e diz que a palavra de Deus é poderosa, é eficaz, é mais potente ao ponto de separar osso e a medula. E olha o que diz o versículo, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Por isso Ele diz que temos que permanecer na palavra, porque a palavra ensina, ela tem poder para fazer separação do bem e do mal, ela tem poder para nos mostrar o que devemos e o que não devemos. Por isso Ele diz, vocês precisam permanecer na palavra. Mas também Jesus está falando de forma indireta aquilo que o apóstolo Paulo vai falar em 1 Timóteo 4:9. Ele vai falar para Timóteo o seguinte, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Olha o poder da palavra. Fiel é a palavra e digna de inteira, de toda aceitação. Isso é importante para nós. Por isso é importante a gente pensar o que Jesus estava querendo dizer para eles. Vocês precisam ter alguma coisa que balize a vida de vocês,
que pavimente a vida de vocês. Vocês precisam ter alguma coisa que sinalize para onde vocês precisam ir. E isso é minha palavra. Jesus está falando isso para eles. Então, você precisa olhar assim. Também precisa permanecer. E interessante que o permanecer é uma decisão, é uma confirmação da decisão que você toma. Se você toma uma decisão para não permanecer, não adiantou nada. E Jesus vai dizer o seguinte: vocês precisam permanecer na decisão que vocês tomaram. Vocês tomaram o caminho da salvação, vocês tomaram o caminho do céu, mas vocês precisam continuar nesse caminho. Vocês não podem voltar atrás. Por isso ele disse: vós permanecerdes na minha palavra que vai direcionar vocês, é minha palavra que vai levar vocês para adiante. Então isso é importante para nós, né? Isso é bastante significativo para a gente. Isso também, permanecer na palavra, ela vai doutrinar, ela vai ensinar, né? Quem tem tanto pai, que você tem tanto pai como filho. 2 João versículo 9 diz: todo aquele que permanece na doutrina, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. Olha a importância de permanecer, a decisão de ficar. E à medida que nós vamos cada dia insistindo em ficar na presença do Senhor, nós vamos cada vez nos identificando mais com Cristo. Nós vamos chegando à condição de varão mais perfeito cada dia. E por isso então, esse relacionamento tem que ser duradouro, porque 1 João 2,17 diz: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Olha só a importância de permanecer, a importância de buscar a presença do Senhor. E com isso, então, nós vemos que não é simplesmente você permanecer, mas o texto diz que nos liberta, né? Nos liberta de quê? Quantas coisas nós podemos olhar que tem travado a vida de muitas pessoas? Medo, por exemplo. Quantas pessoas que têm medo? E João nos fala sobre isso, né? Que a palavra de Deus, ela nos liberta do medo. Ela nos tira o medo. A primeira carta de João, ela fala isso. 1 João 4,18, ele vai dizer que nós somos livres do medo e também das tribulações. Não é simplesmente do medo, mas das tribulações também. Então a palavra de Deus nos liberta disso. 1 João 4,18 diz: no amor não existe medo, antes o perfeito medo lança fora, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. E a palavra do Senhor pode nos libertar disso, do tormento. Medo de quê? Medo do desemprego, medo da doença, medo do Covid-19, medo de tantas coisas que nós temos. Mas quando nós estamos focados, firmados, centrados na palavra do Senhor, nós perdemos esse tormento. Nós não somos mais atormentados por o que está à nossa volta. Ah, o bicho vai te pegar. Vai nada. Jesus nos libertou. Ah, mas o desemprego vai te pegar. Pode pegar sim, mas Jesus nos sustenta. Ele diz: por que vocês andam ansiosos? Pelo que vão comer, pelo que vão vestir? As aves do campo não semeiam, não plantam, não colhem, e nem por isso passam necessidade. Será que você vai passar necessidade? Então, quando nós confiamos, nós estamos radicados na família, na palavra do Senhor, nós não temos medo de tantas coisas que nos cercam. Por isso, nós temos que olhar que a palavra do Senhor, quando ele diz permanecer na palavra, ela tem mais uma coisa importante para nós, que a palavra de Deus, além de tudo, nos dá esperança. Esperança de quê? Esperança da vida eterna. Disse Jesus em João 11:25: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vida eterna. Essa é a esperança que a palavra nos dá. Então nós temos que nos libertar dessas coisas, porque a gente tem essa esperança cada dia mais. Mas olha mais o que a palavra faz para a gente. Ela nos valoriza. Como é bom você poder sentir-se valorizado, você poder sentir-se abraçado pelo Espírito Santo, porque o próprio Jesus tem feito isso. Ele disse: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha que conforto que ele nos dá através da sua palavra.
Mas ele nos valoriza quando ele diz em 1 Pedro 2,9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não é qualquer povo, e não é exclusividade de qualquer coisa, mas de Deus. É isso que ele está dizendo. Sabe por quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. E é por isso que Jesus tem nos falado para mim: vocês precisam permanecer na minha palavra, vocês precisam permanecer em mim para vocês serem valorizados. Hoje, conversando com algumas pessoas e perguntando por que vivem na rua, aí eles colocando as dificuldades deles, as dificuldades as mais banais possíveis, e dizendo: vocês precisam voltar para Jesus. Pessoas que vivem na rua, mas que professam o nome de uma denominação, e quando fala para eles: vocês precisam voltar para Jesus, eles não conseguem entender o que voltar para Jesus. Eles acham que é voltar para a igreja. Não é voltar para a igreja, é voltar para Jesus. A igreja é uma consequência, a união do povo de Deus é uma consequência como igreja, mas precisa voltar para Jesus. Não entende isso. Por quê? Porque eles não fazem parte desse povo valorizado. Eles até viveram no meio desse povo valorizado, até fizeram história no meio desse povo valorizado, mas não fazem mais parte disso. Por quê? Porque eles não entenderam que são raça eleita, povo escolhido, sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva do próprio Deus. E, infelizmente, nós vemos que quando a pessoa chega num ponto onde ela não consegue mais entender isso, é muito difícil para levar uma pessoa dessa ao convencimento. Não é porque nós vamos fazer: ah, mas o Espírito Santo consegue. Claro que consegue, mas a pessoa precisa abrir o seu coração. E essas pessoas não querem abrir o seu coração, e elas começam então a questionar Deus, e elas vão fazer igual esses fariseus aqui: nós somos descendência de Abraão, nós pertencemos para a igreja tal, nós fazemos parte daquele grupo. Mas e daquele grupo celestial, será que faz parte? Por isso o nosso desafio essa noite é justamente isso: não discuta com Deus, avalie as suas teorias, pense naquilo que você tem comentado, cogitado com o próprio Deus, ou às vezes até contra o próprio Deus, e não faça como os judeus fariseus que estavam aqui questionando as doutrinas do Senhor. Mas precisamos voltar para o Senhor, e a palavra de Deus era muito clara: hoje é o dia da salvação, não é amanhã não. Você não pode esperar para outro dia. Você tem que entender que nós vivemos um tempo crítico, um tempo onde muitas profecias têm se cumprido, muitas outras profecias estão acontecendo. Deus tem usado muitos servos e servas para trazer profecias para você, e hoje você recebe uma profecia de salvação. Você precisa da salvação, você precisa se render diante do Senhor. Você não tem o porquê de estar questionando Deus, questionando as doutrinas bíblicas, mas você precisa colocar a sua vida diante do Senhor. Não fica pensando, porque você pertence à placa tal, denominação tal, isso vai te dar salvação. Ah, porque o pai é pastor, a mãe é pastora, porque o pai é isso, o pai é aquilo, a mãe é aquilo, e está tudo certo. Não está. Diz a palavra do Senhor que cada um de nós vamos dar contas, cada um de si. Você está pronto para dar conta de você? Você já tem certeza se nesse momento você chegar diante do Senhor, vai receber um bem-vindo? Ou você vai receber um bem-ido? A palavra diz que Jesus disse: bem-vindo, benditos do meu Pai. Receber por herança que está preparado para você desde a fundação do mundo. E para muitos ele vai dizer: afastai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Qual o propósito que você vai receber? É o tempo de você refletir. É o tempo de você olhar para você e você dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu faço parte desse povo, dessa nação escolhida, desse povo que o Senhor separou. Ou você pode dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, preciso da tua graça, tem cuidado de mim, Senhor, recebe a minha vida. Você está pronto para fazer isso? Ah, mas eu não estou no templo agora. Não tem problema.
Você pode colocar a sua vida diante do Senhor aí onde você estiver. Você pode se render diante do Senhor aí onde você estiver, e depois você pode nos procurar. Você depois pode, de alguma maneira, chegar até nós. Nosso endereço é Praça Rocha Pombo, número 2, Centro de Morretes. Se você mora em Morretes, você pode muito bem vir para que a gente possa te esclarecer melhor, falar melhor para você sobre aquilo que Deus tem proposto para você. Ah, mas eu não moro em Morretes. Então procure uma igreja evangélica, uma igreja onde a Bíblia é pregada ainda e você está. E você se renda ao Senhor, para que você possa ouvir essas palavras que Jesus disse através do apóstolo Pedro. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você quer fazer parte desse povo? Você quer ter essa convicção de que você tem uma missão diante de Deus, que diz o texto que a missão é proclamar as virtudes de Deus. Mas para isso, se você nesse momento, que talvez você tenha vivido um momento de fraqueza, quem sabe um momento de afastamento diante do Senhor, você pode então lembrar daquilo que Deus já fez na sua vida. E você pode então lembrar que Deus te tirou das trevas, te trouxe para a maravilhosa luz, mas você precisa permanecer. É isso que Ele está colocando para você. Eu quero te convidar, você que está lá na sua casa, você que está nesse momento refletindo sobre esse tema, refletindo sobre essa palavra, e você então dizer: Senhor, me traz de novo para a Tua presença. Senhor, me carrega no colo, me carrega no ombros, para que eu possa realmente sentir o cheiro do Senhor, o cheiro da salvação, e assim poder me firmar. Feche teu olho onde você estiver, clame ao Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Senhor Deus, obrigado porque nos permite esse tempo de estarmos na Tua presença, e assim refletindo um pouco da Tua palavra. Obrigado, Deus, pelos ensinos que Jesus nos deixou. São coisas que há 2000 anos mais aconteceram na vida de homens e mulheres que tiveram a oportunidade, o privilégio de sentirem, de apalparem tudo isso. E nós estamos aqui pela fé, contemplando da Tua presença. Obrigado, Senhor, por se fazer presente em nosso meio. E obrigado a Deus pela salvação que o Senhor tem nos dado através de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo trabalhando nos corações dessa noite. E fazendo, Deus, que cada um de nós possamos olhar para dentro de nós, avaliar a nossa vida e saber, ó Deus, do que é que nós precisamos nos libertar. Saber, ó Deus, que nós precisamos permanecer na Tua palavra. E eu quero, Deus, pedir que cada um seja visitado pelo Teu Santo Espírito essa noite. E assim, ó Deus, poder glorificar o Teu nome, entregando as suas vidas para serem salvas através do sangue de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos proporciona. Mas nós queremos também, ó Deus, colocar aqueles pedidos de oração que nós sabemos que tem tantas pessoas passando por lutas, passando por dificuldades, passando por enfermidades assustadoras. Pessoas, ó Deus, que talvez perderam a esperança, estão precisando de emprego, precisando de saúde, precisando, ó Deus, de relacionamentos saudáveis dentro de casa. Nós sabemos, ó Deus, que o inimigo tem trabalhado nesses últimos tempos de uma forma assombrosa, aproveitando da fraqueza, aproveitando do distanciamento, aproveitando, ó Deus, da despercepção que muitos de nós temos, e nós descuidamos muitas vezes em andar na Tua presença. Por isso, ó Deus, derrama da Tua graça sobre a vida de cada um essa noite que está dobrado diante do Senhor. Por aqueles que ainda vão ouvir essa mensagem, e quem sabe, ó Deus, muitos ainda que vão ouvir estão precisando de tantos confortos do Senhor, tanto consolo do Senhor, tantas respostas do Senhor. E nós pedimos a Deus que pela Tua graça e misericórdia, o Senhor faça isso, porque nós não conseguimos fazer. Isso é coisa que o homem não pode fazer, a mulher não pode fazer. Mas o Senhor disse que se nós pedíssemos no nome de Jesus, o Senhor faria aquilo que nós precisamos, e muito mais até se fosse necessário, porque assim diz a Tua palavra, que o Senhor é poderoso para fazer tudo aquilo que nós pedimos e ainda muito mais. Por isso nós cremos no poder, na graça, na glória do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por nos dar essa liberdade. Nós pedimos a Deus para aqueles que estão em frente dos exércitos de saúde, dos hospitais, pelos enfermeiros, pelos profissionais, pelos médicos, fisioterapeutas,
cirurgiões, anestesistas, tantas pessoas, zeladores, vigilantes, são pessoas que estão expostas a esse tempo de pandemia. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor pode cuidar sim, que o Senhor pode zelar por essas vidas. Quero pedir a Deus por aquela família ali em Paranaguá hoje, a família Matar, que estão ali curtindo o seu luto, ó Deus, sofrendo o seu luto ali. Que o Senhor esteja abençoando, confortando, consolando esses irmãos. E eles possam se alegrar no Senhor, sabendo que o ente querido deles foi convocado para a casa celestial. Que eles não percam a esperança, mas que se fortaleçam nesse momento. E assim o Senhor faça, Deus, com que a igreja também ali seja fortalecida com esse acontecimento que eles tiveram. E essa família seja, Deus, restaurada cada dia para a exaltação e glorificação do Teu santo nome. Nós pedimos a Deus por esse tempo, quando está de novo para novos decretos em relação a tudo que nós precisamos. E que o Senhor nos abra os olhos, que o Senhor nos mostre como devemos caminhar como igreja. Nós, particularmente aqui a PIBAM, saibamos, ó Deus, que o Senhor está na condução de tudo. E nós precisamos cada dia mais despertarmos na fé e também na esperança de que o Senhor vai nos dar dias melhores. E nós precisamos avançar, precisamos caminhar com mais resolução. Toma o Teu povo nas Tuas mãos. Abençoa, Senhor, Teu povo, para que nós possamos todos juntos dizer, no nome de Jesus, amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com o povo de Deus espalhado pela face da terra, e cada um aí na sua casa, no seu lugar, junto comigo, diga amém. Amém. Que Deus assim nos abençoe. Vamos mais um cântico. Quero agradecer a Deus por cada um dos nomes, tantos nomes que se fizeram presente hoje à noite aqui com a gente, e eu não quero ser injusto com ninguém, mas quero agradecer a Deus por você que participou, você de perto, você de longe, que Deus derrame da graça sobre a sua vida. Suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas Tuas promessas para continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado. Espírito Santo, vem me renovar, só Tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os seus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar, nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar, na minha presença Tu vais prosperar. Sei que não há nenhuma aprovação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas Tuas promessas para continuar.
livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar, só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Desanime, filho, eu vim te consolar, as minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar, minha presença tu vais prosperar. Por isso você precisa se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Desanime, filho, eu vim te consolar.